oficial, a Escola de Formação de Vigilantes ZUC acaba de ser lançada aqui na EAL. Você pediu, esperou e agora pode começar sua formação com quem entende de segurança. Aqui você aprende com estrutura, seriedade e o que mais importa, com prática real. E a gente preza sempre pelo bom atendimento e pela qualidade do ensino. As matrículas já estão abertas e as primeiras vagas já estão quase no fim. Se você quer se formar como vigilante, a hora é agora. E se você já trabalha na área, vem fazer sua reciclagem com a gente, com tudo dentro da lei e com qualidade. Não espere a turma fechar para se arrepender. Chame o WhatsApp, garanta sua vaga e vem pra ZUC. Se amanhã seu carro quebrar ou surgir uma conta que você não esperava, sem uma reserva de emergência, o imprevisto pode gerar uma grande dor de cabeça. A reserva de emergência é um valor guardado para cobrir gastos inesperados sem precisar recorrer a dívidas. O ideal é ter de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais guardados. Assim, você garante tranquilidade, mesmo quando algo sai do controle. No Sicoob, você pode investir sua reserva em aplicações seguras e de baixo risco, como a RDC ou a poupança. Assim, o seu dinheiro fica protegido, disponível para quando você precisar e ainda rende. É simples. Abra o aplicativo Sicoob, vá em Investimentos, escolha o RDC ou a poupança e pronto, seu dinheiro seguro e rendendo. Comece hoje mesmo sua reserva de emergência aqui no Sicoob, porque aqui investir é para todos. Para o nosso Lenga-Lenga nesta noite de segunda-feira, tudo bem com você? Eu sou Marcelo Lucini e sou anfitrião aqui do nosso Lenga-Lenga. Se você ainda não está seguindo a gente nas redes sociais, estamos em todas as plataformas. Para você que está aí assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, né? Ativar o sininho para ser notificado também de quando o Lenga-Lenga está no ar. Aí você fica sabendo, ó, o Lenga-Lenga está no ar, vou assistir, porque sempre tem um episódio novo, fresquinho e sempre com assuntos super interessantes para você. Agradecendo, é claro, quem faz com que tudo isso aconteça, que são os nossos patrocinadores mais que especiais. Agradecer a Sicoob São Miguel, Indaial, Ascurra, Rodeio e Apiúna. Sicoob São Miguel, se você quer fazer parte da equipe da Sicoob São Miguel, pode também, olha que bacana. Então venha fazer parte aí da Sicoob São Miguel, Indaial, Ascurra, Rodeio e Apiúna, a marca de cooperativa mais valorosa e mais valorizada aqui no Brasil. Também agradecendo aí o patrocínio da Odonto Excellence, a queridinha de Indaial, né? Isso mesmo, Odonto Excellence são duas clínicas aqui em Indaial, uma no bairro das Nações, a outra no bairro dos Estados, clínicas também em Timbó e Pomerode. Odonto Excellence é especialista em implantes. Odonto Excellence, a queridinha de Indaial. Também junto com a gente, agradecendo a Master Frio Climatização,
ambientando, deixando aí mais agradável, né? O seu ambiente, sua casa, seu negócio, seu comércio, né? Fale com a Masterfrio Climatização. Procure nas redes sociais por @Masterfrio Indaial e você com certeza será muito bem atendido pela Masterfrio Climatização. Também junto com a gente, Casa da Mangueira. Casa da Mangueira é a número 1 em mangueiras aqui em Indaial. Mangueira para lava-jato, mangueira de jardim, mangueira de hidráulico. Fale com a Casa da Mangueira aqui de Indaial, que fica na Rua Alemanha, no bairro das Nações. Também agradecendo a Serralheria Tomioso. Olha, grades, portões, móveis em estilo industrial, Serralheria Tomioso aqui em Indaial. Junto com a gente, dando a qualidade da nossa transmissão, a Ultra Telecom. Internet de qualidade é com a Ultra Telecom. Ligue 3091 3830, 3091 3830 e contrate a melhor internet da região, Ultra Telecom. Também junto com a gente, Microrede Tecnologia e Serviços Inteligentes, controles de acesso, câmeras de vídeo monitoramento, toda a estrutura que você precisa, infraestrutura também, você vai encontrar na Microrede Tecnologia e Serviços Inteligentes. Procure aí pelas redes sociais por @Microrede. Também junto com a gente, MBK Comunicação Visual, banners, faixas, plotagem de veículos, fica lá em Blumenau, na Itopava Norte, a MBK Comunicação Visual, né? O telefone 3338-1925. Tudo que você precisar, adesivo, que você precisar, a MBK pode aí te ajudar. Também junto com a gente, a Zuc Firearms, treinamento para segurança. Olha, você quer fazer o curso, se especializar na área de segurança, fale com a Zuc Firearms. O pessoal fala muito da Zuc, já lembra aí do stand de tiro, para você fazer aí o seu despachante. Tem lá despachante para você que quer ser CAC, né? Caçador, atirador, colecionador. Fale com a Zuc. E a Zuc Treinamentos, né? Onde tem aí o treinamento para segurança, tá? Para você se profissionalizar. Fale com a Zuc Firearms. Também junto com a gente, dando aquela delícia no nosso ambiente, Catafesta Forno e Festa, isso mesmo, Catafesta Forno e Festa, onde você encontra aí aquele espaço especial para você fazer qualquer celebração, qualquer comemoração com o Catafesta Forno e Festa, né? E também, claro, aquela pizza mais que deliciosa, você vai encontrar lá no Catafesta Forno e Festa, que te dá toda a estrutura para o seu evento. E também a loja Biogás Store, que veste aqui o nosso lenga-lenga. Tô vestindo aí biogás, né? E você encontra a moda biogás aqui em Indaial, tem loja ali na Marechal Deodoro da Fonseca e também você encontra nas redes sociais por Use Biogás. Vai lá, procure nas redes sociais por Use Biogás, você vai vai ver aí, né, toda a qualidade dos produtos da Biogás, né? E também sempre aí antenada com o que é de mais moderno, né, na moda e as últimas tendências você vai encontrar na moda Biogás. Procure nas redes sociais por Use Biogás. Vamos para o nosso bate-papo, mais um programa especial para você aqui no nosso Lenga-Lenga na segunda-feira. Hoje nós vamos mergulhar na mente humana, né? Sem precisar usar máscara de mergulho, mas nós vamos aí falar sobre a mente humana. A gente está recebendo aqui a Patrícia Pacheco, ela está com a gente, é psicanalista e que vai bater um papo com a gente. Patrícia, muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso Lenga-Lenga. Muito boa noite, Marcelo. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. É um imenso prazer. Uhum. Patrícia, quando alguém diz inconsciente, o que isso significa? Um lugar que ninguém visita, tipo o porão da casa? Né? A gente fala muito de inconsciente. Isso foi feito sem a minha consciência. Meu inconsciente ou meu consciente? Bom, para eu explicar, para todos entenderem como é, eu digo que é como se fosse duas caixinhas que existem dentro do nosso cérebro. Uma é o consciente e outra é o inconsciente. O consciente é tudo que nós estamos fazendo no aqui e no agora. Interagindo, conversando, então estou recebendo toda essa informação. O inconsciente é tudo aquilo que está guardado, anexado. E muitas vezes o meu inconsciente não sabe o que é real ou irreal. Então, o nosso inconsciente é tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, até um determinado ponto da nossa vida, que é o agora. E aí é essa caixinha que estão todas as nossas memórias guardadas. Esse é o nosso inconsciente. Por que é tão falado, principalmente dentro da terapia? Porque muitas das nossas emoções e do que nós vivemos hoje, ações, reações e tudo mais, não é pelo nosso consciente, é pelo nosso inconsciente. Porque ele é o que mais faz o nosso corpo e o ser humano
ter as atitudes. Então, na verdade, quem nos controla é o nosso inconsciente. Patrícia, vamos falar um pouquinho sobre você antes da gente começar. Claro. Você é psicanalista, você falou que mora em Blumenau, mas veio do Paraná. Conta um pouquinho quem é a Patrícia, do que vive, do que se alimenta. Claro. E hoje eu moro em Blumenau, mas eu sou de reserva lá no Paraná. Uma cidade bem pequenininha, 18 mil habitantes. A gente brinca que quase não existe no mapa, né? E também hoje eu virei titular e não mais reserva. As pessoas brincam muito comigo sobre isso. Então, eu sou do Paraná. Paraná até é sempre aquela coisa, eu sou de reserva. É perto de quem? Perto de onde, né? Porque o Paraná é um dos estados que mais municípios tem, né? Mais municípios tem. Bom, perto de Ponta Grossa, Telemaco Borba, são as cidades que mais dá para se nomear, mas ainda fica 3 horas mais ou menos de Ponta Grossa. Então, é longe, é bem interior mesmo, assim. E eu vim de lá, então, há mais ou menos 17 anos, eu já moro em Blumenau, vim com os meus pais para eu poder fazer faculdade. Porque lá não existia essa facilidade que tem na cidade grande. Então, meu pai veio para trabalhar de pedreiro no início aqui, minha mãe também veio, eu e meu irmão. E aí foi onde eu comecei a minha trajetória. Aí me formei na área de RH, aí trabalhei por 14 anos na área, com a parte de gestão de pessoas. Então, foi ali que me deu o impulso para trabalhar, primeiro com uma consultoria, abri uma consultoria de treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção, e depois na área da terapia. Porque o que eu via, que não era salário, sabe, Marcelo? Não era nada além. As pessoas querem ser ouvidas hoje. As pessoas necessitam ser ouvidas. Então, foi trabalhando 14 anos com pessoas que eu entendi, estudando a mente humana também, porque eu sempre fui muito fascinada. Então, foi ali que começou. Aí, saí do CLT há 4 anos, comecei com a minha consultoria na área de recrutamento, seleção e treinamento. E aí depois fiz algumas imersões na área de PNL, que é reprogramação mental, fiz psicanálise, então tenho a formação de 3 psicanálises. Aí depois fiz barra de axis, que é uma terapia também mais relaxante, né? E aí foi aí que eu comecei a trabalhar com a terapia. Dentro da terapia mesmo, eu atuo efetivamente há mais ou menos 2 anos. Mas esse ano que foi forte, que eu fui para as redes sociais, que aí eu comecei a atuar fortemente. A gente estava falando ali de consciente, inconsciente, né? O trabalhar quando você toma uma atitude que pode se dizer inconsciente, é aquela tal questão de dizer, eu fiz no automático? É quase isso ou não tem nada a ver? Não tem muito a ver isso do automático, fiz no automático. Fiz sem pensar? Também não? Não, isso não vai muito para dentro do nosso inconsciente. Eu fiz sem pensar, achei que não ia dar tal resultado e veio. Isso é muito mais pelo que nós estamos acostumados. Então, tudo que nos influencia ao nosso redor. Sociedade, cultura, criação e tudo mais. Mas não necessariamente o que está dentro do nosso inconsciente. Mas sim de nós mesmos, ali do que nós aprendemos. Se pudesse definir ansiedade em uma frase, que ela poderia se definir hoje? A ansiedade em uma frase, vamos lá. Meme, todo mundo tem. É mais ou menos isso, Sou né? igual a todos, também tenho ansiedade. Essa frase eu ouço muito. Na verdade, todos nós, seres humanos, temos ansiedade, Marcelo. Nós nascemos com isso. Algumas pessoas aflora muito mais por conta de tudo que vive, de tudo que ouviu, escutou, tudo o que eu te falei ali. Mas algumas pessoas não conseguem controlar a ansiedade e o que acontece com a mente. Então, se eu fosse falar uma frase sobre ansiedade, é que o ansioso ele vive no futuro. Ele não consegue viver no presente. O presente é aqui e agora. Então, eu estou com você, eu estou vivendo esse podcast. Quando a pessoa fica ansiosa, ela já está pensando em outras coisas. O que eu tenho que fazer na minha casa, que resposta que eu vou ter que dar para a sua próxima pergunta. E aí a mente, ela entra num conflito, porque ela não entende se eu estou em perigo ou se eu estou criando. Então, tudo aquilo que eu acredito vai acontecer. Então, se tem um perigo eu saindo daqui,
e eu acredito nesse perigo, ele vai acontecer para minha mente. Então, por isso que eu entro nesse estágio da ansiedade. Isso é muito de saber ouvir e também ter o seu autoconhecimento também, né? A pessoa tem que se conhecer também. Muito. Também saber ouvir um pouco também, né? Sim. Hoje as pessoas, elas não conhecem os sentidos dela. As pessoas não estão conhecendo, Marcelo, o porquê que eu estou feliz, o porquê que eu estou triste, o porquê que eu estou ansioso. Então, as pessoas chegam hoje no meu consultório e elas falam assim, eu estou triste. Ok, vamos lá, vamos ver sobre a sua tristeza. O que está acontecendo que você está triste? Não sei. Eu não me conheço. Então, as pessoas não estão se conhecendo mais. Elas não sabem por que elas estão agindo dessa maneira. Elas não sabem o que trouxeram elas até determinado momento. Esqueceram delas mesmas em função de filho, marido, esposa, mãe, pai, um monte de coisa. E aí, elas acabam esquecendo delas e não vivem mais. Então, eu não sei por que eu estou sentindo. Elas não conhecem os sentimentos delas. Então, a ansiedade vem disso também. Ok, vamos lá, vamos ir a fundo para entender essa tua ansiedade. Por que você está ansioso? Não sei. E aí a gente trabalhando na terapia entende o porquê que está acontecendo essa ansiedade. A gente chega, faz todo o estudo, uma psicanálise e a gente entende por que a pessoa está ansiosa. Hoje a maior procura, né, na terapia, ela tem ansiedade, autoestima, relações, o que mais? Relacionamento. Relacionamento? Relacionamento. Quando eu digo relacionamento, é tudo, né? Conjugal, amizade, familiar, tudo. O que acontece hoje na grande procura da terapia? Quando é um relacionamento conjugal, a pessoa vive um ciclo, Marcelo, e ela não consegue sair daquele ciclo. Então, ela fica repetindo vários padrões e ela se vê presa. Então, eu costumo dizer que tudo aquilo que é exagero, tudo aquilo que é demais vai virar uma prisão. Então, hoje os relacionamentos, digo conjugais, mas amizade e tudo mais, eles acabam virando uma prisão. E a pessoa não consegue sair desse relacionamento. E aí ela faz tudo pelo outro e acaba esquecendo dela mesma. E aí é por isso que eu recebo muita procura. Então, eu já atendi no meu consultório, por exemplo, mulheres que ficam por dependência financeira, ficam por dependência emocional, ficam porque acreditam que não vão conseguir viver sem o cônjuge, ficam porque vão empurrando com a barriga. Então, existem várias teorias e várias coisas que as pessoas criam realmente na cabeça delas, porque tudo aquilo que eu crio acontece, né? Então, as pessoas acabam criando várias versões e não conseguem sair de relacionamento. Então, hoje, se você me perguntar, Patrícia, qual a procura? É a ansiedade, mas a máxima delas é relacionamentos. Relacionamentos abusivos, por exemplo, eu atendo bastante, até de agressões, então acontece bastante. Essa questão aí, você falou da repetição de padrões, né? Isso no relacionamento amoroso. Isso é aquela coisa de, chega no ponto de, eu tô para romper ou não, e daí repete todo o padrão para voltar novamente à situação do relacionamento, é isso, mais ou menos? A repetição de padrão vem daquilo que eu busco. Lembra que a gente falou do inconsciente? Lá está guardado algumas coisas do que eu estou buscando. Então, se eu não acesso esse inconsciente na terapia, né, se eu não consigo ver o que está dentro desse inconsciente para eu procurar um novo parceiro, uma nova parceira, eu sempre vou ficar repetindo padrões, ou seja, eu sempre vou buscar pessoas que estão lá dentro do meu inconsciente. Então, o nosso inconsciente ou ele vai lutar ou ele vai fugir. Se eu convivi com os meus pais, por exemplo, e eu vi muita briga dentro desse meu relacionamento. Eu vou procurar, ou eu procuro alguém muito similar ao meu pai ou à minha mãe, ou eu vou fugir totalmente disso e vou brigar com os relacionamentos que vêm que são diferentes. Então, acontece isso. Quando eu falo repetição de padrão, é que o meu inconsciente vai me levar a buscar pessoas do que eu já vivi anteriormente. Por isso que a gente trabalha na terapia. Um padrão que você mesmo que você criou. Montou e acha que aquilo é o ideal para você. Por exemplo, quando uma pessoa, vamos dizer mulheres, elas não tiveram pais, né? Muitas mulheres, salvo exceções, óbvio, né? Mas muitas mulheres, elas vão buscar um pai na relação e não um marido.
Então, elas vão buscar proteção, vão buscar aconchego, mas não em forma de amor relacional, em forma de pai. Só que o marido não pode ser o teu pai, o marido vai ser o teu parceiro, até porque existe contato sexual, existe um monte de coisa por trás disso. E aí, inconscientemente, eu vou querer um pai para me proteger daquela vida de criança que eu não tive. E aí, eu vou buscar esse pai. Aí, o que acontece? Eu espero que o meu marido faça tudo por mim. Entende? E quando ele não faz, opa, eu entro em estado de perigo, mas ele tem que fazer tudo por mim. E aí, inconscientemente, a gente vai trabalhando isso na terapia. E aí vai entrando, vai vendo como foi a vida dessa pessoa lá no passado, o que fez ela buscar esse relacionamento que ela tem hoje, o que está acontecendo que ela não está conseguindo terminar. E aí é um trabalho dentro da terapia que a gente faz. Hoje o mundo ele que a gente vive, ele cria, né? E a gente acaba também criando muitas expectativas. E as próprias pessoas que estão próximas de ti criam expectativas também sobre você, a família, né? Até porque o mundo e a gente também acaba criando expectativas sobre o que vai ser, como vai ser, de que maneira que vai acontecer. E essas expectativas acabam complicando também a vida da gente. Isso também tem relacionado em busca por terapias? Muito. Eu vou te dar um exemplo, Marcelo. Você tá aí com uma bolsa e ela é totalmente vazia. Cada expectativa é como se fosse uma pedra dentro dessa bolsa. Então eu sempre pergunto, quantas pedras você está carregando dentro da tua bolsa? Ou seja, quantas expectativas você está carregando em si? Porque nós não nascemos para fazer as outras pessoas felizes. Nós nascemos para nos fazer feliz. Acontecendo isso, eu vou ser uma boa pessoa para que os outros que estejam à minha volta sejam felizes também. Essa é até uma coisa complicada, né? Porque geralmente, eu acredito que você também deve chegar nesse ponto. Às vezes eu pergunto para as pessoas, qual é a pessoa mais importante da tua vida? É meu pai, é meu marido, é meu filho. Aí eu falo, não, cara, a pessoa mais importante da tua vida é você. Se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer ninguém feliz. Então, a primeira pessoa é você. Sabe, Né? vou falar uma coisa para você gravar. E não é egoísmo isso. Não, para você gravar e todas as outras pessoas que estiverem nos ouvindo. Qual que é uma das regras mais importantes do bombeiro? Bombeiro salva a vida, tudo mais. É salvar o próximo, né? Mas a sua vida precisa estar salva. Com Então segurança, eu não, né? com certeza. Então eu sempre dou esse exemplo. Eu não vou pular no mar para salvar alguém se eu não sei nadar. Por mais que eu veja a pessoa se afogando, o que eu vou fazer, Marcelo? Eu vou procurar ajuda, vou chamar o salva-vidas, vou chamar alguém que sabe nadar, mas eu não vou poder entrar nessa água. Porque essa água vai fazer eu morrer afogada também. Se eu tenho problema com escuridão, se eu tenho asma, eu não vou entrar num prédio em chamas para salvar alguém, porque eu vou morrer também. Então, por que a gente não transforma isso em amor para nossa vida? Eu não consigo salvar o próximo se eu não estiver salva. E o que acontece hoje em dia? Um monte de pessoas vencendo a expectativa dos outros, dando conta de uma vida frustrada para sanar as expectativas dos outros, não vivendo o seu amor próprio e querendo mostrar para as pessoas, querendo salvar todo mundo, salvador da pátria. Eu digo que existe um monte de Mulher Maravilha e Homem Maravilha, que pulam na frente do carro, salva todo mundo. Mas a gente não é, Marcelo. Então, primeiro eu vou salvar a minha vida. Ver se ela está salva. Aí as pessoas dizem, mas isso é egoísmo. Não, é uma cultura. Nascemos e aprendemos que a gente precisa sempre fazer pelo outro do que por você. Se você vai na casa de alguém visitar, Marcelo, e essa pessoa te prepara um café, e você odeia café, e você é visita da casa, sentou na mesa, essa pessoa coloca o café na xícara e te dá. O que você vai fazer? Eu vou dizer não, obrigado. Eu não... Você? Mas a maioria das pessoas dizem sim. E tomam o café não gostando. E tem que dizer não, porque eu não gosto. E aí as pessoas têm medo de magoar o outro. Isso é uma coisa que eu falo muito. Quando você não sabe dizer não, o teu sim não vale nada. Muito! Porque você tem que saber dizer não. E tem momentos na tua vida que tem que dizer, não, eu não vou, eu não quero. Vou fazer, eu não quero, eu não vou. E vou. você sabia que as pessoas têm problema com isso? Sim, tem muita gente. Dizer não mesmo assim, da gente fazer na terapia, as pessoas começam a suar a mão, a já ter ansiedade. As pessoas têm ansiedade para dizer não. Você acredita numa coisa dessa? Então, o não, ele vai ser preciso. Eu sempre dou um exemplo para a pessoa. Fecha os teus olhos
E faz uma balança ali com as mãos. O não ou o sim. Se eu estou dizendo sim para o outro, mas eu estou dizendo não para mim, a resposta já é certa que é não. Porque senão eu vou agradar o outro e vou desagradar a mim. E qual é o intuito da vida? Agradar todo mundo e desagradar a mim. Aí, realmente, eu vou entrar em depressão, vou ter ansiedade. Então, as pessoas têm que começar a se amar mais. É egoísmo? Não. É a cultura que implantaram em nós, que pensar em nós é egoísmo, mas de forma alguma é. Na verdade, é um livramento. É salvar... A minha vida vai ser salva se eu for egoísta nessa parte. Nessa questão toda, né, que a gente fala dessas terapias, em algumas das situações, não é o medo da mudança que às vezes acaba deixando as pessoas travadas, né, e não conseguindo dar o próximo passo, às vezes para se libertar, para mudar a maneira que ela vive? O medo da mudança acaba amarrando todo mundo nisso aí também? Acaba. Acaba porque o nosso cérebro, Marcelo, ele não foi feito para ser feliz. Sinto dizer isso para vocês. Nosso cérebro foi feito para conseguir viver, sobreviver. Então, meu cérebro, ele sobrevive, mas ele não foi feito para ser feliz. Então, o que é o medo da mudança? Meu cérebro entende que é o novo, que eu vou para o novo. Opa, o novo é perigoso. Então, eu vou ativar o meu modo de sobrevivência, que é o que eu já estou vivendo. Então, antes de eu viver nesse modo de sobrevivência, no que eu já vivo, já atuo hoje, estou num relacionamento frustrado. Ok, vou ficar aqui, porque aqui é onde eu já conheço. Agora eu vou para o novo e as pessoas têm essa mania de, vou mudar de emprego. O que as pessoas fazem? Começam já a projetar tudo que vai dar errado. Eu vou mudar de emprego, mas o salário vai ser menor, eu não vou me adaptar com as pessoas. Então vivem 10 anos lá fazendo o que sempre fizeram, num emprego frustrado e não querem sair. Por quê? Porque ativou lá o modo do cérebro de sobrevivência. Vou sobreviver. E fica naquele inconsciente de dizer, tá confortável assim. Aqui tá melhor, né? Não vou para lá, porque lá é o novo. E o novo assusta. Assustando dá medo. E aí eu vou sempre ficar... Isso sim aí é aquele ciclo repetitivo. Vou ficar aqui. É aquela pessoa que reclama do relacionamento, reclama do salário, reclama de tudo, mas vai ficar porque ativa lá no cérebro o modo sobrevivência. E não o novo, de ir pro novo, né? Hoje, os nossos jovens, as crianças, né, os adolescentes, eles vivem um mundo muito de comparativo, né? Em que alguns pontos até um mundo de ilusão, que eles acreditam que seja o ideal. Tem diferença ou particularidades em uma psicanálise para crianças e adolescentes? Existe uma diferença na abordagem para eles? Existe, tem que ser totalmente diferente. A psicanálise de criança e jovens é mais lúdico, né? Então a gente traz eles para uma realidade totalmente diferente. Por exemplo, se eu for conversar, se eu for fazer a terapia com um adulto e é uma conversa, a gente vai entrando, eu utilizo a PNL, que é a reprogramação mental também. Agora, se eu for fazer com uma criança pequena, ela não vai entender nada do que eu tô falando, então é mais lúdico. Hoje eu não atendo com crianças, eu atendo mais adultos, jovens e adultos. Mas tem uma abordagem Tem uma completamente abordagem diferente. completamente diferente. Os jovens, adolescentes, uma abordagem completamente diferente, porque hoje, o que eles estão acostumados? Com a internet, com a sociedade muito rápida, tudo é muito acelerado, então tem que ter uma abordagem, porque se eu ficar lá conversando, investigando e vendo, em 15 minutos eles já estão ali mexendo no celular, porque eles não têm esse respeito que as pessoas mais de idade têm, né? Ou no caso, as pessoas que são mais adultas. Tem muito mistério, né? E a gente também pode até desmistificar um pouco da psicanálise, né? E existem algumas perguntas que, se você der aí um Google, você vai ver algumas perguntas que todo mundo quer saber. Posso fazer análise só para entender meus sonhos estranhos? Né? Algumas pessoas acabam perguntando sobre isso aí. É uma pergunta muito recorrente. Tem como ou não tem nada a ver o sonho com a realidade? Depende, porque o sonho é um inconsciente, né? Então, o que tá lá dentro do teu inconsciente, você tá trazendo pra tua vida. A psicanálise estuda muito os sonhos, né? Então, o que você tá sonhando é o que tá lá guardado no teu inconsciente que tá incomodando. Mas eu não sonho. É porque aí você realmente apaga e não entra nesse estágio do sonho. Né? Entra, mas depois não lembra. Mas não que você vai fazer uma análise. Existe.
Tem profissionais que fazem isso. Mas dentro da psicanálise a gente atua mais na área da terapia e do porquê esses sonhos estão vindo. Por exemplo, eu tenho uma paciente que sonhava muito com um ex. Com um ex de 5 anos atrás. E ela continuava ainda sonhando. E aí a gente foi vendo, fazendo a terapia. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Você gosta dele ainda? 5 anos, Marcelo. Ela nunca tinha feito essa pergunta para ela mesma. Então, dentro do inconsciente dela, ainda restavam algumas coisas desse relacionamento que a gente teve que sanar dentro da terapia. Mas isso com a terapia. Mas não quer dizer que vai fazer uma análise dos sonhos. Por que eu estou sonhando? Acredito que não. Não são gatilhos que às vezes fazem os sonhos acontecerem? Algo que eu vi, algo que eu vivi naquele dia, isso dá aquele gatilho para eu... É o que está dentro do teu talvez inconsciente, juntar. né? Então, fica ali dentro tudo que eu vi, ouvi e senti. Vai ficar ali e aí vai acabar que eu vou sonhando. Então, se eu estou com medo, gatilho, apertei, vou acabar sonhando. Ah, se acontecer uma coisa, eu vi a pessoa, vou acabar sonhando. Mas não que exista a terapia, pode ser que tenha alguém que faça, só para fazer análise dos sonhos. Quanto tempo dura uma psicanálise? Dá tempo de fazer virar uma novela, isso ou ele é mais curto? Não existe um tempo, né, para psicanálise. O tempo da minha sessão é de 50 minutos a 1 hora, a sessão ali. Mas não existe, vai durar 6 meses, vai durar 3 meses. Eu não gosto de cobrar esse valor por muito tempo. Por quê? Porque depende muito de cada paciente, depende muito do estado que esse paciente chega para mim, depende muito do estágio que ele tá. Então, não existe um limite de tempo. A gente não procrastina quando o paciente está bem, mas também a gente não vai fazer superficial a terapia dele. Então, eu gosto, e existem profissionais e profissionais também, né, Marcelo? Então, não existe um tempo limite ou uma data. Tem pacientes que vão anos. Eu, por exemplo, também faço terapia, né, há mais de 4 anos já. E para mim é uma coisa que eu não abandono, porque me faz bem. Me fez chegar até aqui, me faz enxergar ainda as minhas falhas e o que falta para eu mudar. Ainda mudo muito por conta da terapia. E digo, se todo mundo pudesse fazer terapia, o mundo seria muito melhor. Tem muito preconceito, eu vejo até, e isso acaba fazendo com que as pessoas tenham um pouco de vergonha, né, em procurar uma ajuda especializada, né, e também de falar abertamente, tô fazendo psicanálise, porque sempre remete a algo que a pessoa não tá bem da cabeça, ela tá, né, você vê que tem aí uma vergonha ainda das pessoas procurarem para fazer psicanálise? Tem, muita. As pessoas ainda têm vergonha, porque ainda para a sociedade, principalmente pro sexo masculino, entra na fragilidade ter que fazer terapia. É como se eu não pudesse controlar ou resolver os meus problemas. Mas por que eu tenho que ir lá na Patrícia? Eu tô bem, não preciso. Então as pessoas chegam para mim quando elas já estão no estágio assim que elas não aguentam mais, que a primeira sessão é só o choro. E acontece muito. Por quê? Porque elas deixaram chegar. Quando elas viram que não tinha mais saída, elas vão procurar terapia. Então, você não vai procurar terapia quando você está feliz. Você vai procurar quando você está com algum problema, quando você está com ansiedade, depressão. Então, hoje existe muito esse preconceito, principalmente dentro dos lares. A esposa faz terapia, mas o esposo acha uma besteira. Então, a esposa acaba parando a terapia porque o esposo não concorda, vice-versa. Vou te dar um exemplo básico, meus pais, né? Então, a gente veio do interior e meu pai, para ele, era coisa de outro mundo. A ansiedade era coisa de gente fresco, de quem não tinha Deus, de pessoas que não tinham o que fazer. Totalmente, essa era a frase do meu pai. Até quando ele viu a minha mãe em estado de ansiedade e eu também já entrei no estágio de ansiedade. Então, ele viu que não acontecia com o vizinho, com o colega, que isso é uma coisa que acontece dentro do teu lar. E que não é porque não tem Deus, a gente é uma família bem religiosa, então não é porque não tem Deus. Realmente é porque alguma coisa ali não tá certa. E aí você precisa de ajuda. Mas ainda hoje ele pergunta assim, mas tem que fazer terapia? E ainda acontece a zoação assim, vou fazer 1 hora de terapia. Eles me chamam de FIA, né? Vou fazer 1 hora de terapia lá com a FIA pra ver se é isso mesmo. Então acontece, principalmente, né? Exemplo é meu pai, que eu sou terapeuta e ele ainda
ainda tem receio, ainda assim, reluta. sabe? Muito, nossa, reluta muito. E para onde as pessoas vão, Marcelo, quando elas não acreditam na terapia? Vícios. E aí a gente tem aí um grande número de pessoas hoje no Brasil e no mundo que estão totalmente viciadas em jogos, em bebida, em droga, em sexo, porque existem vários tipos de vícios, né? Então as pessoas não vão para terapia, mas aquela dor, aquele buraco que elas têm dentro delas precisa sanar de alguma forma. Ela procura uma válvula de E escape. aí ela vai procurar uma válvula de escape. Essa válvula, muitas vezes, são coisas que não são legais com o teu corpo, com a tua mente, com a tua cabeça, ao invés de te ajudar, vai te levar lá pro fundo do poço. Para ti, o que é mais fácil ou mais difícil de interpretar? A mente humana ou uma conversa de WhatsApp? Um grupo muito grande. Nossa, você me pegou, porque eu odeio conversa de WhatsApp. Então, muitas vezes vai ser a mente humana, pra mim. Eu não vou dizer que é fácil, mas é uma coisa que eu amo. E eu acho que quando nós colocamos amor sobre as coisas que nós temos, fica mais leve. Não que seja fácil, porque tem cada caso que, né, a gente nunca vai saber. Eu posso estudar a vida inteira a mente humana, Marcelo. Não tem como eu saber. Então, a gente consegue analisar, mas saber não. Até porque tem algumas pessoas que ela pode até estar predisposta a fazer, né, uma consulta contigo, mas não que ela realmente vá falar a verdade para ti. Ela vai tentar fazer um personagem ali para ti e às vezes fica aí essa dificuldade para você interpretar o que é verdade e o que é mentira, o que é fantasioso e o que é real também, né? Muito. Eu sempre digo na primeira consulta comigo, você tá aqui não para ouvir o que você quer, mas para ouvir o que você precisa, né? Porque eu não sou a amiga, eu sou a profissional. Então, muitas vezes a pessoa lá pela quinta sessão, ela vai me falar o que eu quero ouvir, que eu achava, né? Que era, mas ela não me falou, porque eles omitem, ou eles não querem falar, ou eles têm vergonha, ou querem ser uma outra pessoa. Aí eu preciso dizer, olha, aqui é um espaço totalmente que eu não estou te julgando, né? Então a terapia não é para julgar, estou lá como profissional e é um espaço aberto para você ser quem você é de verdade. E aí eu sempre digo, se não for verdadeiro do outro lado, Marcelo, não vai dar certo, não vai adiantar. Em algum momento na sexta, sétima sessão, quinta, sexta, sétima, vai dar alguma coisa que não vai bater as ligações ali que eu tô fazendo. E aí eu sempre pergunto, tem alguma coisa que você não tá me contando? E aí eu preciso saber. Aí a pessoa vai relutando, relutando até que ela me conta. Até que ela Ou acaba... ela para. É. Ou ela desiste da terapia. Ou para ela não ou vem ela mais. acaba se entregando. Isso, ou ela para, por quê? Porque o teu cérebro não quer falar aquilo. Por quê? Porque ele sabe que vai precisar da mudança. Então ele vai acabar sobrevivendo. Melhor eu sobreviver aqui sofrendo triste do que ir pro novo. E aí a pessoa vai parar a terapia, não vai querer. Eu vou me dar alta, já estou bem. Mas não acontece isso, né? Tem diferença da terapia para a análise? Tem bastante diferença. Então, a terapia é o que a gente vai falar e é o que eu vou anexando tudo do ser humano, da pessoa, do meu paciente. E a análise, quando a gente vira terapeuta, né? Não sei das psicólogas, mas psicanalistas, desde que eu vejo uma pessoa involuntário, a gente já está analisando do porquê aquela pessoa está fazendo aquilo e tudo mais. Então, existe uma diferença. Tem muito mito e curiosidade sobre o inconsciente das pessoas? Isso tem muito mito? Tem bastante mito. É. Bastante. As curiosidades é que hoje, qual que é a diferença? Nós estamos em uma realidade que eu dou um clique, tudo vem na minha mão. Então, existem muitas verdades e muitos mitos, muitas verdades e muitas mentiras contadas, tanto por profissionais e tanto por pessoas que não entendem nada da área e vêm para trabalhar. Então, os mitos do inconsciente, vamos lá, deixa eu ver se eu lembro aqui um mito do inconsciente. Que o inconsciente está lá guardado e nada do inconsciente vem para a realidade. Mentira, porque é o inconsciente que coordena o nosso corpo. Tudo que está no nosso inconsciente vai vir para o nosso presente. Então as pessoas acham que no inconsciente está lá, está guardadinho, não vamos mexer porque não vai atrapalhar. Engano seu, tudo que você está fazendo hoje é o teu inconsciente que está mandando para você. Aquelas histórias que, eu acho que é alguma coisa que eu vivi numa vida passada. Isso é verdade ou não tem nada a ver?
E daí a gente já entra numa teoria que existem vidas passadas e vai muito do que a pessoa acredita. Então, talvez isso até entre na religiosidade, que é uma coisa que eu não trabalho muito na psicanálise, né? Trabalho da forma real, que é aqui e agora. Mas não acredito, é muito do que você vive, do inconsciente, do que você viveu nesta vida, porque eu trabalho com as pessoas nessa vida aqui. Então, desde lá da barriga da nossa mãe, da gestação da nossa mãe, a gente absorve informações. Então, todas as mulheres grávidas aí, os bebês dentro da barriga de vocês escutam tudo que vocês falam. Escutam, sentem. Então, desde lá a gente trabalha dentro da psicanálise. É como se eu fosse lá na raiz do problema para entender. Mas quando eu era bebê, eu não sei o que a minha mãe falava. Mas a gente traz muito do que você ouviu depois que você nasceu, depois que você virou criança. Todo o teu externo, o que você viu, ouviu e sentiu. Nessa questão do autoconhecimento, nas tuas vivências aí com teus pacientes, às vezes tem questões que que a pessoa, né, vamos dizer assim, o paciente, tem tal coisa que ele gostava e que nem ele sabia que ele gostava tanto, isso chega a acontecer? Chega. Uhum. Né? Que eles, não, mas não pode, sim, mas tudo tu faz vai tendenciando a acontecer isso porque é algo que te dá muito prazer. Sim. As pessoas, aquilo que a gente conversou ali, sobre as pessoas não se descobrirem, sobre as pessoas não viverem os sentimentos e as emoções. Então, muitas vezes, tô lá na terapia e faço uma pergunta-chave para a pessoa. E aí a pessoa vai me dar resposta e ela vai falar assim, nossa, eu amava tanto isso e não lembrava que eu amava isso, eu vou voltar a fazer. Aí uma das tarefas é para a pessoa voltar a fazer, porque isso faz bem para ela. Então as pessoas acabam esquecendo o que faz bem para elas para viver nesse automático da vida que todo mundo tá correndo atrás de algo que não sabe o que é. Ou vivendo para agradar outro. Muito, né? As pessoas vivem muito para agradar os outros hoje, Marcelo. É um dos principais problemas hoje que gera muita ansiedade, é isso. Eu vivo para agradar o outro, vivo para agradar os meus pais, os meus colegas, vivo de comparação. Eu comparo, nossa, mas o Marcelo, ele tem um podcast há 4 anos, isso? Há 4 anos. E eu começo agora, eu já quero dar esse pulo lá para os 4 anos que o Marcelo tem. Não vai acontecer, você galgou uma estrada para chegar até aqui dos teus 4 anos, e aí eu entro nessa comparação. Nossa, mas por que o Marcelo consegue? E aí é onde eu vivo para agradar todo mundo, vivo para querer ali o que o Marcelo tá fazendo e eu esqueço dos meus sentimentos, das minhas emoções. E ali são os gatilhos para as frustrações, para as depressões, para as próprias ansiedades também, que acabam afligindo também. Muito. Que não alcança o que queria, não chega naquele ponto que ele tanto almeja. Muito. E a vida nada é fácil, né? Nossa, se fosse fácil, seria bom, né? Mas eu gosto sempre de falar, né? Que a gente tem a nossa vida, ela deve ser uma crescente, mas ela não pode ser crescente o tempo todo. Você tem que acabar descendo um degrau, voltando, fazer de novo. Você tem que errar, porque é impossível. Se você só acertar, ela perde completamente o sentido, né? Você pensa, tudo que eu faço dá certo, tudo que eu faço dá certo. Cheguei lá no topo, e aí, que graça que teve, tudo que eu fiz deu certo. Não só isso, mas eu te faço uma pergunta agora. Você aprendeu nessa trajetória toda, vamos dizer do podcast, né? Você aprendeu com os teus acertos ou mais com os teus erros? Aprendi mais com os erros, né? Os erros fazem com que a gente não cometa erros novamente, não né? Vai cometer pelo menos de aquele novo. que eu errei, né? Não, você vai ficar em estado de alerta. Opa, essa estrada aqui eu bati o carro porque tinha um buraco. Não vou mais por essa estrada. E se eu for, vou ligar o farol alto para eu não bater de novo, não pegar aquele buraco. Então, é muito isso. Explicando gatilhos. É como se nós tivéssemos um monte de botões aqui no nosso corpo. Vamos dizer que a gente tem um monte de botão aqui, Marcelo. E aí eu penso em alguma coisa, o que é acionar o gatilho? É como se eu apertasse um botão da dor, da rejeição. Eu apertei aqui um gatilho, porque eu abri um podcast, a gente estava falando sobre isso, né? E aí eu quero galgar já rápido, com 1 mês, eu quero fazer o que o Marcelo fez com 4 anos. Só que eu não consigo. Por quê? Porque você
tem toda uma história, é a tua história, é dos meninos que trabalham com você, é do teu podcast. Então eu aciono porque, opa, eu fiz um planejamento, uma meta ali, eu não consegui bater. Aí a pessoa entra naquilo da frustração. Ah, porque eu não sou boa o suficiente, porque eu nunca vou conseguir ser bom, porque o Marcelo é melhor que eu. E aí entra nesse gatilho que você falou, aperta o gatilho aqui. Então, opa, esse gatilho aqui é da dor, da rejeição, de que eu não sou boa, e aí assim por diante. Então, realmente, quando eu faço essa comparação e quero ir à frente sem entender o que está acontecendo, só quero me comparar e eu vou apertar um gatilho. Isso vai... E até porque daí se tu fica muito preocupado com o outro, esquece do teu, né? Muito. Tu pode até acompanhar o teu, vamos dizer, o teu concorrente. Acompanhe ele, é legal você acompanhar, ver o que o outro tá fazendo. Pô, isso aí é bacana, vou também tentar fazer um pouco diferente, mas fazer também porque é bacana, me chamou a atenção. Mas não ficar tão preocupado ao ponto de você esquecer você mesmo, né? Não, porque aí eu vou sempre olhar para você e vou esquecer de olhar para mim. Se eu olho para suas dores, eu esqueço de olhar as minhas. Então, eu preciso entender que eu vou fazer, claro, vou olhar o Marcelo, nossa, é legal isso daqui. Mas se eu ficar o tempo todo querendo chegar rápido, onde você chegou com 4 anos, eu com 1 mês querer chegar, tem como? Não tem, né? Não tem como. É saltar um degrau, né? Ou 2 degraus. Então, lembra daquilo que você falou, que a gente sempre, né, não é uma linha tênue entre vou ficar aqui. Não, a vida a gente vai subir, subir, subir. Aí daqui a pouco a gente tá lá embaixo e a gente pergunta, meu Deus, como eu sobrevivi aqui? Vou pra cima de novo. E assim por diante. Então não tem como eu entender que vou abrir um negócio e vai ser tênue, até no final vai ser maravilhoso. Não, por quê? Porque... E aí a terapia vem como fortalecimento, me fortalece. Até porque a vida não é feita só de conquistas, né? Ela tem que ter aí as derrotas para você valorizar quando você tem uma conquista, né? Você tem que ter uma derrota, porque senão você não valoriza a tua conquista. Se você só conquistar, você não vai dar mais o valor necessário para aquela conquista. Então a próxima já não tem mais tanto valor como se você não tiver que descer um degrau para começar a subir de novo. E quando ter a derrota, você viver essa derrota. Muitas pessoas querem ser fortes o tempo todo e esquecem de viver as derrotas da vida. Então eu digo que as derrotas, Marcelo, é como se fosse um luto. É um luto. Toda perca, né, é um luto. Então, eu me separei, é um luto. Eu perdi o meu empreendimento, é um luto. Perdi um filho, é um luto. Então, o luto não é só sobre a morte, o luto é sobre tudo aquilo que eu perdi. Então, se eu tenho se eu vou perder, se eu perdi algo, eu tenho que viver esse luto. Como que eu vou viver? Aceitando que ele aconteceu, entendendo que muitas vezes não é só sobre eu, que existe o externo em cima disso tudo, e vivendo, não sou forte. Você tá bem hoje, Patrícia? Às vezes eu digo, não, hoje eu não tô bem. Hoje eu preciso chorar, hoje eu preciso desmoronar, porque todos nós somos seres humanos. Então as pessoas precisam de vez em quando olhar para o outro e dizer, eu não estou bem hoje. Pronto. E as pessoas têm esse medo de dizer, eu não estou bem. As pessoas, sempre que você pergunta para alguém, eu estou bem, estou bem, estou bem. Tem dias que você não está bem e tá tudo bem não estar bem, né? Tem alguma dica simples, né, que as pessoas possam fazer hoje para entender melhor os seus pensamentos? Existem alguns exercícios que eu trabalho dentro da terapia. Um deles é a escrita, né? Então, o que eu estou sentindo? Vamos lá, estou sentindo uma tristeza constante o tempo todo. Mas por que dessa tristeza? Fazer essa reflexão dentro de você mesmo. As pessoas não estão parando mais, Marcela. Então, o que elas estão fazendo? Vivendo, coloquei no piloto automático e segui minha vida. Então, parar, respirar, entrar em consciência com você mesmo, a prática, então, da gente fazer auto-hipnose, que existe, de trazer você para essa realidade, a respiração. Depois você escreve num papel por que você está triste. Então, hoje eu estou triste. O que aconteceu no dia de hoje que te gerou uma tristeza profunda? Hoje alguém falou de mim e eu descobri que essa pessoa falou sobre mim. Ok, é verdade o que essa pessoa falou sobre mim ou é uma mentira? Uma verdade, então eu tenho que trabalhar sobre isso daqui se me incomodou. Se é uma mentira, faz parte da pessoa e não de mim. Então as pessoas, elas
se afundam nos próprios sentimentos dela e elas precisam, sabe quando você faz um planejamento dentro de uma empresa, que eu vou esmiuçar um orçamento, esse daqui vai para isso, isso, isso. É a mesma coisa que você vai fazer dentro desse processo de saber seus sentimentos. Estou triste. Mas por que eu estou triste? Estou triste por causa disso, disso e disso. E eu vou escrevendo, no final eu vou entender o porquê eu estou triste. Isso é para você ter a raiz do problema. A raiz do problema. É onde você vai encontrar. E como curar isso daí? Não existe cura. Não? Isso vai ser sempre algo que A vai pessoa sempre... que te disser assim, Mesmo que ela na fizer uma terapia... reformulação da vida, sempre vai ser esses pontos que vão incomodar ela? É que assim, ó, as pessoas dizem muito, a terapia cura. Não, a terapia ressignifica. Isso é o que eu trabalho. Eu não vou dizer pra você que eu vou te entregar a tua cura, eu vou ressignificar. Tipo, Então, dar tornar o fardo mais leve? mais leve. Eu vou olhar pra essa dor, eu vou entender que ela vai estar ali porque ela faz parte da minha vida. Eu vivi isso, então não tem como a gente tirar da tua mente isso, não tem, né? Vou tirar, vou jogar no lixo. Não. Então, eu vou olhar pra essa dor a partir de agora que eu tratei e eu vou entender que ela está ali, mas ela não vai me doer na intensidade que antes doía. Então, eu olho para ela, entendo que ela está ali e sigo adiante. Então, não existe uma cura, existe ressignificar. Eu olho para essa dor, ressignifiquei ela, entendi que ela está ali, mas ela não me dói. Aí eu sigo. Nas questões, até falar um pouco da vida real, né? A procura nos relacionamentos, nas emoções, nas próprias decisões também, que são sempre mais difíceis, né? Da pessoa, às vezes, tomar. Tem muita gente que é indecisa, tem muito medo, né? O medo acaba fazendo com que a pessoa não se arrisque, né? Isso também você consegue fazer com que ela tenha uma visão mais clara sobre o que fazer, qual decisão tomar também? Sim. Até mesmo no relacionamento também, né? Muitas vezes, Marcelo, as pessoas, elas, como eu te falei, elas são o que elas vivenciaram. Então, pensa comigo, uma criança que a vida inteira ouviu, você não vai dar conta, você não é suficiente, você não é boa, você nunca vai ser nada na vida, porque você não é ninguém. Essa criança vem para a fase adulta sendo totalmente aquilo que ela escutou, porque nós somos o que nós ouvimos, tanto que existe o ditado, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Essa pessoa vem totalmente insegura para a vida presente, ela não consegue tomar decisões, tudo é pelos outros, ela tem medo de tudo, medo de todas as ações. Então essa criança que lá na infância dela, ela ouviu e sentiu toda essa dor, ela vai vir para essa fase adulta dela ouvindo e sentindo. Então, dentro da terapia, a gente vai lá, resgata essa pessoa. Existe toda essa parte da conversa, da análise e tudo mais, traz para que ela se torne mais forte, mais corajosa, que ela consiga decidir sobre a vida dela. E muitas vezes vai envolver casamento, relacionamento. Se a pessoa está num relacionamento, né? Eu digo que o meu intuito não é separar casais, mas o meu intuito é que a pessoa que esteja se tratando comigo seja feliz. E se para ela ser feliz, infelizmente, tiver que acabar o relacionamento dela, dentro da terapia a gente vai conversar sobre isso. E vai dar um ressignificado, é isso, né? Um ressignificado. Ela vai olhar lá para aquela criança dela, para aquela dor que estava lá, e ela vai entender que ela não é o que falaram, que ela é o que ela é agora. Todas as vitórias, todas as histórias da vida infantil até a vida adulta que ela se encontra hoje. Isso, em muitos casos, dá um giro de 180 graus na pessoa? Dá. É. Muito, assim. Eu digo que esse ano eu tive muitas vitórias, assim, dentro da terapia. Mais dos meus pacientes do que próprias minhas, mas se é dos meus pacientes é minha também, né? Então, muitos pacientes assim, Marcelo, que tinham ansiedade, não tem mais, estavam num relacionamento frustrado, conseguiram sair, não tinham coragem para dirigir, por exemplo, começaram a dirigir. Então, diversos casos assim que a pessoa ela consegue ser outra e aí ela vai me falar: nossa, eu nem imaginava que eu conseguia tudo isso. Então eu tem uma paciente que faz mais ou menos 1 ano e pouco terapia comigo, não vou lembrar agora a data. Ela chegou sem vida, Marcelo, totalmente. Você olhava,
no fundo dos olhos da pessoa e ela estava sem vida nenhuma. E aí a gente foi trabalhando na terapia, trabalhando. Hoje a pessoa é outra, totalmente diferente. Então, ela tinha muitos traumas ali dentro dessa vida dela, né? Traumas da infância, traumas com pai, com mãe, com tudo mais. E aí ela tava num relacionamento totalmente frustrado, num relacionamento que não ia pra frente, mas não tinha coragem de terminar. E aí, infelizmente, dentro da terapia, ela viu tudo que ela conseguia e ela conseguiu. Ela, tipo, quando você fala que ela tava sem vida, é aquela pessoa que tava vivendo a vida de outra pessoa, é isso, talvez? Nesse sentido? Que ela tava apagada, ela vivia a vida de uma outra pessoa e quando ela tava sozinha, ela não era ninguém. Quando eu digo sem vida, é o olhar também, né? É a pessoa que chega pra mim e ela diz assim: eu não sei quem eu sou, Não sei pra que eu tô aqui. não sei nem o que eu tô fazendo aqui, e eu só sei que me mandaram aqui e eu preciso de ajuda. Falaram que era pra mim vir. Só que eu, como profissional, eu não vejo só na fala. Então, é aquela análise que eu te falei, eu entendo sobre o teu olhar. Então, eu olho para o teu olhar, e quando eu olhei para o olhar dessa pessoa, era um olhar sem vida, tanto na fala quanto no olhar. Então, as pessoas... E se você fizer uma pesquisa, a maioria das pessoas vivem assim hoje. Eu vou final do ano para praia. Mas por que você vai para praia final do ano? Não sei. Eu vou como todo mundo tá indo, eu vou também. Mas não tem um sentido da vida. Por que você vai pra direita? Por que você vai pra esquerda? E eu dou o exemplo assim. Você compra um carro, o carro dos teus sonhos. E aí, ao invés de você dirigir esse carro, você dá esse carro para outra pessoa que você nem conhece. A pessoa tá lá dirigindo o teu carro e você tá lá no banco carona. Vai para a esquerda, a pessoa vai para a direita. Porque quem tá dirigindo é a pessoa. Então, peraí, se tu Tem compra outra um pessoa carro... vivendo o teu sonho. Nossa, vamos lá, se eu comprei um carro, vou entrar dentro desse carro e vou dirigir para onde eu quero. Então, muitas vezes, é a pessoa realmente pegar esse controle da vida dela e seguir adiante. Tem muita gente que acaba não vivendo a vida dela e se torna manipulada. Muito. É isso? Uhum. Ela, na verdade, sempre ela tá manipulada, ela tá vivendo algo que não é dela. Muito. E o manipulador, ele sempre vai saber quando a pessoa é influenciável e é manipulada, né? É manipulável, né? Então, ele vai manipular de diversas maneiras. E a pessoa chega pra mim e ela diz assim: ai, mas eu gosto da pessoa. E você entende que ela não gosta mais, que não existe mais amor no relacionamento. Ai, mas ele é tão bom em algumas coisas. E aí a gente vai esmiuçando pra saber no que essa pessoa é boa. E aí, no final, existem muito mais males do que bens. Então, a pessoa consegue manipular em tudo, tudo, tudo. E se você visse cada paciente meu que hoje é manipulado, que a gente trabalha na terapia, você ia dizer, não, isso não acontece na vida real. Acontece porque as pessoas são manipuladas. Acontece bastante. Muito. Hoje, o teu atendimento, você falou que você era de RH, né? Continua indo no RH. Hoje você está só fazendo esse tipo de atendimento na psicanálise mesmo, mais para relacionamento, vida profissional, decisões. Hoje é o teu ramo principal, é isso? Hoje eu ainda tenho algumas empresas que eu trabalho com vagas, mas daí é terceirizado, né? Tem algumas meninas que fecham essas vagas para mim. E a parte de treinamento e desenvolvimento eu faço bastante nas empresas, porque eu gosto muito e falo sobre saúde mental, falo sobre mulheres. Mas hoje, 90% do meu ramo é a parte da psicanálise. Esse treinamento ele seria mais específico para quê? Para equipe, para grupo? Para equipe, para grupo. Então, eu faço em empresas tanto para comunicação, para oratória, porque tudo envolve a mente, né? Vendas, motivação. Agora que a gente tem essa nova normativa da NR01 também eu faço, que as empresas hoje estão sendo obrigadas, obrigatoriamente você cuidar da saúde do teu colaborador, né? Então, eu faço esses treinamentos também, mais ligado à parte emocional, né? Motivação. Isso, pessoal, a empresa te contrata e você vai lá e faz essa dinâmica com o pessoal para
para desencadear, abrir essa pessoa que estava mais fechada? Isso mesmo, pro principalmente grupo, na né? parte da motivação, né? Ah, Então, porque as pessoas querem ser ouvidas, porque não é sobre salário, é sobre emocional. Então, eu vou e assim, é Marcelo, sobre estar realizado. sobre estar realizado, família e tudo mais. Então, assim, ó, eu nunca vou chegar de uma forma técnica, porque se eu for falar para você ou para todo mundo que tá ouvindo, todas as formas técnicas, neurociência, da psicanálise e tudo mais, as pessoas não vão entender. Então, eu falo para as pessoas poderem ouvir e entender. Eu gosto que você entenda o que eu estou falando. Por isso que eu vou sempre te trazer exemplos. Dentro das práticas de treinamento, eu levo muitas dinâmicas vivenciais. Então, para as pessoas entenderem o que eu estou falando e para elas realmente saírem motivadas e transformadas de dentro dos treinamentos. Então, meu treinamento não é parado. Gosto de colocar as pessoas para funcionar a cabeça delas ali, a mente. Então, trago vivência, trago histórias, ouço histórias, faço participar. Então, essa é a minha dinâmica dentro dos treinamentos. Ah, e para quem quiser te conhecer, saber um pouco mais, procura nas redes sociais, Instagram, como é que funciona? Isso mesmo. Você tem Então, consultório? hoje eu tenho meu consultório, ele fica na Itopava Central, mas eu atendo de forma online também hoje, né? Que possibilita bastante. Gosto mais do presencial, do contato, Sim. mas hoje o online é o que possibilita mais também as pessoas que estão longe, né? Então, eu atendo de forma online, na forma presencial na Itopava Central, em Blumenau. Ah, e hoje eu também atuo nas redes sociais, então lá posto muitos vídeos e tudo mais falando da mente humana, ressignificando algumas dores. Hoje 90% do meu público é mulher, né? Então, mas atendo alguns homens também. Então tá aí. Quero agradecer, Patrícia. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo, desmistificar alguns assuntos também, né? E falar até para as pessoas, né, que até os pensamentos mais escondidos, né, merecem um pouco de atenção e tudo isso sem medo, né? Muito, e dizer que as terapias, né, tanto psicólogo, tanto psicanalista, barra de axis, tudo que você procura para você evoluir, tudo que você procura para você ser um ser humano melhor, Marcelo, é totalmente viável. Então eu gostaria que todas as pessoas pudessem experimentar como é ter terapia na vida. Por quê? Muitas vezes a gente não faz terapia por conta dos nossos traumas, mas por conta do que os outros nos causaram. Então é bem importante isso, e eu gosto de dizer que a terapia ela transforma vidas. Todas as áreas transformam vidas, mas a terapia é um local onde você está ali para ser ouvida, sem ninguém te interromper e sem existir um julgamento. Então fica aí o convite para quem quiser me conhecer também, né? Nas redes sociais eu posso falar. Pode, claro, fica à vontade. Então é @patriciapp.pacheco, né? E o meu WhatsApp posso passar também? Sim. Então é o 4799-9929-2248. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho também, eu estou totalmente à disposição. Certo. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada a você, Marcelo. Grande abraço. Grande abraço. Gente, esse foi o nosso Lenga Lenga nessa noite de segunda-feira. Espero que você tenha gostado mais do programa, sempre aí trazendo um pouco de curiosidade, desmistificando assuntos também para você. A gente tá de volta semana que vem com mais um programa fresquinho e saboroso para você. Uma ótima segunda-feira, uma semana abençoada e até mais. Valeu, tchau, tchau.
É oficial, a Escola de Formação de Vigilantes ZUC acaba de ser lançada aqui na EAL. Você pediu, esperou e agora pode começar sua formação com quem entende de segurança. Aqui você aprende com estrutura, seriedade e o que mais importa, com prática real. E a gente preza sempre pelo bom atendimento e pela qualidade do ensino. As matrículas já estão abertas e as primeiras vagas já estão quase no fim. Se você quer se formar como vigilante, a hora é agora. E se você já trabalha na área, vem fazer sua reciclagem com a gente, com tudo dentro da lei e com qualidade. Não espere a turma fechar para se arrepender. Chame no WhatsApp, garanta sua vaga e vem pra ZUC. E se amanhã seu carro quebrar ou surgir uma conta que você não esperava? Sem uma reserva de emergência, o imprevisto pode gerar uma grande dor de cabeça. A reserva de emergência é um valor guardado para cobrir gastos inesperados sem precisar recorrer a dívidas. O ideal é ter de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais guardados. Assim, você garante tranquilidade, mesmo quando algo sai do controle. No Sicoob, você pode investir sua reserva em aplicações seguras e de baixo risco, como a RDC ou a poupança. Assim, o seu dinheiro fica protegido, disponível para quando você precisar e ainda rende. É simples. Abra o aplicativo Sicoob, vá em Investimentos, escolha o RDC ou a poupança e pronto, seu dinheiro seguro e rendendo. Comece hoje mesmo sua reserva de emergência aqui no Sicoob, porque aqui investir é para todos.